Uniprime apresenta Bom Vivan Ano 19. Oferecimento. E Viva Florianópolis, SC 401, Shopping Casa e Design. KDS Engenharia, veja seu futuro imóvel através dos nossos olhos. Empório da Cozinha, Eletros Gourmet. Up Ambientes, móveis únicos e personalizados. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Bom Vivan, diretamente do Estúdio 2 da TV BV para todo o estado de Santa Catarina, em alta definição aí na sua televisão e através dos nossos canais digitais, o Facebook e o YouTube do nosso Bom Vivan. O programa de hoje está especial, vamos conversar com um empresário que nasceu na cidade de Aparecida, escolheu Florianópolis para morar, fazer negócios e hoje é uma grande referência no marketing digital. Veio a Florianópolis esta semana para participar do RD Summit, um dos principais eventos da América Latina. Nosso entrevistado de hoje é André Siqueira. Tudo bem, André? Tudo ótimo, Léo. Bom te ter aqui. Super prazer para mim estar contigo também. Vamos bater esse papo aí. Nosso papo estava sendo construído há algum tempo, já que você não mora em Floripa. Hoje mora em São Paulo. Mas vamos começar do início, cara. Você é natural de uma cidade que tem a religião muito latente, a cidade respira o turismo religioso que é a cidade de Aparecida, né? Como é que você, tendo essa raiz nessa cidade e depois veio parar em Florianópolis? Eu brinco que é muito fácil você entender a lógica, a dinâmica de Aparecida, né? A cidade, ela vive 100% do turismo religioso, essa é a grande atividade da cidade. Então, os ricos de Aparecida são os donos de hotel, a classe média são os donos de lojas e a classe baixa trabalha para os dois. Pronto. Não tem faculdade, não tem serviços, não tem consultoria, não tem nenhuma outra grande atividade. É uma cidade que deve ter sofrido muito durante a pandemia, né? Muito, muito. Assim, passou por uma situação bem crítica porque ela é dependente 100% do turista, né? De quem está fazendo turismo religioso e a igreja foi fechada, né? Não pôde receber visitas, já ninguém estava se movimentando de qualquer forma, então foi uma cidade que de fato sofreu bastante. E essa era uma realidade que eu pude vivenciar um pouquinho. Minha mãe está no meio do caminho ali, tinha uma loja, com 13, 14 anos eu ia para a loja nos finais de semana ajudar. A cidade tem 35 mil habitantes, no fim de semana tem 350, 400 mil pessoas visitando a cidade, então é uma mudança super radical. Eu ajudava e ali eu percebia que eu até eu gosto do comércio, eu gosto de negociar, eu gosto de vender, mas que aquele formato, aquela realidade, a forma como a cidade funcionava não era muito a minha praia, não. E aí, naturalmente, quando eu estava ali nos 17, escolhendo o que eu ia fazer de faculdade, eu prestei São Paulo e Floripa, acabei passando nas duas opções e escolhi Floripa. A gente sabe bem o porquê, né? Quem morou aqui sabe os motivos e acho que eu fiz uma boa escolha. E aí vocês criaram, junto com alguns amigos, uma empresa chamada RD Station. Uma empresa com 40 metros quadrados, num lugar acanhado. Que ideia era essa que foi vendida há pouco tempo atrás por cerca de 2 bilhões? Foi. 2 bilhões de reais. Para aquele menino do interior de São Paulo, isso era bem distante, era um sonho muito distante. E a RD nasceu, a ideia veio de uma empreitada anterior, uma empresa anterior de um dos 5, do Eric. Todos trabalhamos juntos nessa outra empresa e a gente foi percebendo que o marketing digital ainda era uma oportunidade muito pouco explorada no Brasil, especialmente pelas pequenas e médias. Elas não sabiam o que dava para fazer, como fazer. Quando entendiam um pouquinho melhor, você tinha muitas vezes uma barreira tecnológica, né? A maioria das pequenas e médias elas não tem um programador dentro de casa para ajudar a otimizar o site, para montar o e-mail adequado. A realidade de contratar uma agência parecia muito distante para várias dessas, ou ficavam com medo de contratar e não ter resultado algum. Então a gente foi estudando, entendendo o que estava surgindo para fazer, na verdade, naquela época, o próprio marketing. A Praesto era uma empresa pequena, com menos de 10 funcionários, e a gente foi encontrando técnicas, possibilidades novas que não só funcionavam bem, traziam resultados, como eram acessíveis, né? Coisas que a gente conseguia fazer sem grandes investimentos e
e que ajudavam a empresa a crescer. E aí, quando a gente percebeu o quanto estava dando certo, o quanto era viável e o quanto ainda tinha um problema para outros perceberem isso, a gente falou, olha, isso aqui é maior do que o que a gente está fazendo agora. Se a gente ensinar o caminho para as outras pequenas e médias e se a gente oferecer para elas uma ferramenta que seja simples, que seja fácil de usar, que elas consigam implementar no dia a dia delas, eu tenho certeza que elas vão ver valor nisso e naturalmente vai ter uma adesão grande. A gente assumiu isso como uma grande missão, né? Então a RD, o grande papel é ajudar pequenas e médias empresas a crescerem e a gente faz isso por meio de tecnologia, por meio de ferramentas, mas também de educação, né? Então a gente estava falando há pouco, vai ter o evento, o RD Summit, né? Teve um evento anual, a gente tem também milhares de artigos no blog, a gente tem vários e-books, cursos online, várias possibilidades para um pequeno negócio encontrar caminhos de crescimento. A TV aberta, ela nos permite conversar e dialogar com muita gente de vários espectros. E aí, de repente, o cara está nos assistindo agora e está falando, tecnologia, marketing digital. Para a gente esmiuçar um pouquinho o tema, aí, um pouquinho mais além, assim, quando a gente fala de marketing, a gente sabe que a propaganda talvez seja a alma do marketing. Mas o marketing digital, o que ele é, o que ele já faz parte da vida da população, da sociedade e que às vezes a gente consome sem até mesmo saber? Acho que a gente vê que o ambiente digital, de uma forma geral, ele está muito mais presente no nosso dia a dia, né? Então, a gente está conversando aqui, eu não tenho dúvida que quando a gente sair, uma das primeiras coisas que você vai fazer é pegar o celular, olhar as mensagens, se surgir alguma dúvida, alguma vontade de saber mais, vai pesquisar no Google, que antes de dormir vai dar uma olhada nas redes sociais, vai entender o que está acontecendo ali. Então, várias coisas do meio digital fazem parte do nosso dia a dia. E o marketing digital tem a ver com usar tudo isso para vender, né? Então, naturalmente, quando as pessoas pesquisam no Google, você pode aparecer nas primeiras posições, tanto pagando por anúncio, quanto otimizando o seu site, buscando ajustes para aparecer primeiro. Quando alguém usa as redes sociais, você pode aparecer nas redes sociais, seja porque tem alguém indicando, seja porque você está anunciando, seja porque você conseguiu construir uma conexão direta com o seu cliente te segue, te acompanha por algum motivo. A gente usa os e-mails, né? A gente usa no dia a dia, troca e-mails entre a gente, então as empresas podem se inserir ali. Então tudo que a gente vê fazendo parte do nosso dia a dia, de alguma forma, tem um espacinho, tem uma janelinha para que as marcas façam parte desse espaço também e façam parte dessa conversa, né? Então, a gente vivenciou, né? A gente tem esse contexto que a gente está conversando aqui, a gente está numa TV e a TV ela fala com muita gente e uma marca, para ela se inserir nesse contexto, ela basicamente paga pelo anúncio, né? Quando a gente está falando do meio digital, ela tem uma possibilidade de criar uma conexão direta, uma marca, você pode seguir uma marca no Instagram, no Facebook, você pode seguir alguém que é autoridade, você pode aparecer no meio de uma pesquisa, então ela traz algumas possibilidades que são diferentes e que muitas vezes para uma pequena, para uma média empresa, isso é um caminho que é viável financeiramente, economicamente, que ela pode ir construindo e crescendo aos poucos em termos de investimento. Falar um pouquinho sobre o RD Station, uma empresa que foi gerada, né, comercializada por R$2 bilhões, o que ela teve de tão diferente e especial para que uma empresa maior ainda viesse e fizesse esse aporte? Qual era o conglomerado de ideias e tecnologias? Puxa, é uma soma. Eu adoraria que tivesse um segredo e eu soubesse esse segredo, porque eu ia ganhar bem mais do que esse dinheiro da RD, se eu soubesse um caminho fácil aí para todo mundo. Mas tem algumas coisas e eu posso falar delas, né? Uma delas é o fato de a RD sempre ter usado da educação como meio de se promover. Então, como eram muitos artigos no blog, como eram muitos materiais, e-books, webinars, aulas online, então naturalmente aquilo se espalhou muito. As pessoas que querem aprender mais marketing digital procuram pela RD, encontram a RD no Google, umas pessoas indicam para as outras.
Então isso tudo criou uma marca de que a RD é uma referência em marketing e vendas, então essa marca naturalmente ela já vale um pouquinho. O processo que a gente ensina para os nossos clientes, a forma de fazer marketing, com esse ângulo de criar conteúdo, aparecer bem posicionado, captar contatos, oferecer os produtos para esses contatos, gerar um relacionamento de longo prazo, isso traz previsibilidade para o processo de vendas, né? Todo mês eu sei que tem tantas pessoas pesquisando a palavra marketing digital no Google, eu vou estar na primeira posição, uma parte dessas pessoas vai entrar no meu site, uma parte das que entram no meu site vão querer saber mais sobre o produto, uma parte das que querem saber mais sobre o produto compram. Então é uma empresa que tem muita previsibilidade, não é quando a gente começa o mês e aí, quanto será que eu vou vender esse mês? Eu já tenho uma noção de quanto eu vou vender e eu vou tentando melhorar aos poucos toda essa ferramenta, todo esse maquinário para que eu consiga trazer mais gente no mês que vem. Então essa previsibilidade ela é muito interessante e isso trouxe para a RD um volume já grande de clientes, uma consolidação. Então quando pensam em gestão de marketing digital, a RD tem hoje, foi criada uma nova indústria, né? A gente chama de ferramentas de automação de marketing. E nessa nova indústria a gente tem 70% do mercado. Então essa consolidação também é valiosa. Então fez com que a gente chamasse um pouquinho mais a atenção aí da uma das coisas interessantes de uma empresa como a RD, que é localizada em Floripa, né, é que vocês são um celeiro de pessoas capacitadas que escolhem Floripa para vir para Santa Catarina para se instalar e muitas vezes também estão em outros ambientes que não são aquele ambiente físico e que também trabalham de maneira remota, isso muito antes da pandemia. Para as pessoas terem uma noção do que uma empresa dessa gera, porque, por exemplo, eu sei que o Floripa Shopping era um equipamento e ele se transformou em instalação da RD Station que dominou e que muda a linguagem, comportamento, tendência de todo o entorno, para as pessoas terem uma noção de quantidade de colaboradores, dessa energia toda causada pela empresa. São 800 pessoas trabalhando diretamente com a RD, né? Então são 800 pessoas que já têm ali uma condição de vida legal, porque são pessoas que trabalham com intelecto, que é muito disputado hoje em dia, então a competição ela é muito grande. Então, posso te perguntar salário inicial, por exemplo, de um colaborador que trabalha nesse meio, não precisa ser especificamente da RD? Acho que vai variar de funções, um desenvolvedor naturalmente vai ganhar um pouquinho mais, você tem um administrativo, financeiro, talvez na média um pouquinho menos, mas na média, as posições iniciais da RD vão começar em R$3.000, em 2.500 para cima, e a média salarial da RD, quando pega as posições mais pleno, sênior, elas estão ainda bem acima disso, né? Então, é uma galera que recebe, comparado com a média de mercado, recebe bem. E naturalmente, esse impacto, o que eu acho mais interessante é que esse impacto ele se replica em outras áreas, em outros contextos, né? Então, teve muita gente que saiu da RD para fundar outras empresas ao redor, teve muita gente que saiu e replicou metodologias que ela vivenciou na RD em outros ambientes, esses ambientes começaram a crescer. Então, os próprios clientes, né? Como que a gente vende está muito relacionado ao crescimento de empresas, a gente considera como uma parte relevante do nosso impacto a geração de empregos, o crescimento das empresas de fato. Então isso é replicado numa instância ainda maior. Fora outros aspectos, por exemplo, o RD Summit, o evento que a gente faz em Floripa, são 12.000 pessoas na edição 2022. Naturalmente você tem um monte de gente envolvida nisso, várias empresas locais, empresas de fora, gente que ajuda a gente a estruturar, ajuda a gente a executar, desde cenografia, audiovisual, segurança, enfim. Então tem um impacto que vai muito além desses 800 funcionários. Hoje no nosso Bom Vivan a gente tem o prazer de conversar com o André Siqueira. Olha, escritor, daqui a pouco a gente vai falar do seu livro, empresário, eu quero saber um pouquinho sobre o futuro. Uma pessoa que vende uma empresa, né, de 2 bilhões de reais, o que ela vai fazer? Essa é uma das perguntas que eu vou fazer para o André daqui a pouquinho. O nosso Bom Vivan tem um oferecimento
dessa loja que eu sou encantado, chamada Harmonize, na Avenida Mauro Ramos, no Beira-Mar Office. Essa loja que tem muito bom gosto, que inclusive nos ajuda a compor o cenário do nosso programa, e da seguradora Oxy. Oxigênio, um dos elementos essenciais à vida. E assim como respirar, se sentir seguro é primordial. Essa é a essência da Oxy. Oferecer segurança para que você possa viver da melhor maneira possível. Assim, você poderá respirar aliviado a cada passo. E você quer investir com segurança e rentabilidade? Invista na Uniprime. Com as opções de aplicações da Uniprime, você investe, poupa e realiza. Aproveite a alta da Selic e aumente o seu rendimento. O seu dinheiro vale muito mais na Uniprime. Fale com os nossos gerentes e invista no seu futuro. Uniprime é diferente, a cooperativa é para crescer. Um lugar mágico que fica entre o céu e o mar. Um lugar de sonhos e de memórias. Pessoas que guardam no coração os segredos para ir mais longe e prosperar. Quem é daqui também não esquece da fé, do orgulho e do trabalho. Um povo que sabe que a hora de crescer é agora. Uniprime. Chegamos para cooperar. Chegamos para crescer junto com você. Você está assistindo Bom Vivan com Léo Coelho. Oferecimento: Oxy Seguradora, essencial é estar seguro. Harmonize Home Decor, Avenida Mauro Ramos, Beira-Mar Office, Florianópolis. Claro, você merece o novo. Cris Metal, feita para transformar. Onilux, transformando espaços em ambientes. Costelaria Ponta da Agulha, Floripa e Balneário Camboriú. Perfect Skin by Isa Bianchi, que luxo! Olá pessoal, eu sou a doutora Bianca Bragalha, eu sou médica e eu estou atendendo aqui na clínica Perfect Skin by Isa Bianchi. Eu sou formada há 8 anos e tenho 6 anos de experiência na área da dermatologia e medicina estética. A clínica Perfect Skin tem um conceito que é muito legal, gente, de unir a arte com a medicina. Então a gente não vê o nosso paciente somente como alguém que a gente vai fazer um procedimento. A gente vai ver o paciente como um todo e sempre buscando a harmonia de uma maneira muito natural, com resultados maravilhosos para os nossos pacientes. Aqui na clínica nós vamos oferecer para vocês todos os tratamentos mais modernos, desde tecnologias a injetáveis, e sempre buscando um resultado muito natural e harmônico para os nossos pacientes. Se você quer saber um pouquinho mais sobre como rejuvenescer de uma maneira muito natural e harmônica, venha conhecer a clínica que estaremos aqui esperando vocês. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó para torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Todos os dias temos uma nova oportunidade para cuidar de pessoas e sonhos. E cuidar é uma palavra importante, pois é ela quem nos transforma diariamente. Aliás, somos feitos para transformar. Somos uma empresa que se preocupa além da geração de bens e serviços. Somos uma organização que está atenta aos estilos, às tecnologias e às mudanças no mundo. Estamos próximos de nossos clientes. Afinal, esse é o nosso compromisso com as pessoas. Cris Metal, Esquadrias e Vidros. Daqui a pouco a gente vai até a Casa Cor Santa Catarina mostrar para você de casa um spoiler de alguns dos ambientes especiais. A Casa Cor acontece até o dia 30 de outubro em Florianópolis. André, vamos falar um pouquinho sobre esse livro Máquina de Aquisição de Cliente.
Falar de clientes é provavelmente a grande magia de uma empresa, né? Porque todos nós, seja um médico ou alguém que trabalhe com algum tipo de produto, a gente precisa se vender e precisa alcançar clientes. Como é que se trata esse assunto tão importante e que muita gente não entende a importância e a relevância da venda e do produto final, que é o cliente? O que eu tentei passar ali como conceito do livro é que a venda não vem por acaso, né? A gente precisa de estrutura, de planejamento para conseguir fazer isso acontecer. Isso vem desde uma avaliação dos aspectos mais da base mesmo, então quão bom é o seu produto e como é que você identifica isso, quem são os seus clientes e como é que você conhece eles mais a fundo e o quanto esse conhecimento influencia em todo o resto. Tem muita gente que pensa no cliente como está pensando para si próprio. Seu cliente muitas vezes não é você. A forma dele pensar, os lugares que ele busca informação, a forma como ele aprende, avalia, para quem ele pede ajuda, tudo isso é muito diferente muitas vezes da nossa realidade. O entendimento de matemática, né? Quanto eu devo gastar em marketing, quanto eu posso gastar em marketing, quanto faz sentido, como é que isso me ajuda a alavancar o crescimento. Então, a gente passa por esses aspectos de base e depois a gente entende como eu posso criar um sistema que me traga clientes com recorrência, com previsibilidade. Então, tudo isso que você está falando, tecnicamente, ele é o oposto do feeling de um bom vendedor. Porque o vendedor ele entra numa reunião e ele vai pelo feeling. Quando ele tem esse feeling potencializado por uma técnica apurada e estudou para isso, as coisas também se facilitam. Total. Eu até acho que muitas vezes o feeling de um bom vendedor, ele é um bom guia, né? Porque o feeling a gente tende a associar como uma coisa misteriosa, como algo, como uma iluminação divina ali naquele momento. Mas o feeling, ele é, na prática, o que a gente tem de histórico, de experiência, né? O quanto a gente conseguiu identificar padrões e transformar isso em algum conhecimento, mesmo que a gente não coloque para fora. Então, quando o vendedor fala algo e pensa assim, isso aqui vai funcionar, é a experiência dele dizendo que vai funcionar. O que é o problema, muitas vezes, desse bom vendedor? É que se o bom vendedor sair, a gente não consegue vender mais, porque a gente não transforma isso em um caminho, em um processo. Então, quando você começa, por exemplo, no nosso caso, a gente começou a crescer a empresa, a gente começou a passar de um vendedor para 2, para 5, para 10, para 15, hoje tem, acho que próximo de 100 vendedores trabalhando na empresa. Então, assim, se eu estou dependendo só do feeling de cada pessoa que está ali, eu estou perdido, eu preciso garantir que elas entreguem, que elas tenham bons resultados. E isso vem de processos, né? Então, imagina o seguinte, quando alguém entra na sua loja, o que você tem que fazer? Você só tem que deixar ela entrar e ficar olhando de longe? Você tem que chegar, bom dia, eu estou aqui para te ajudar, conta comigo. Você tem que chegar e já oferecer um produto. Eu não sei a resposta certa nesse contexto, mas o que a gente faz? A gente testa as possibilidades, avalia qual dá mais certo e a partir do que dá mais certo a gente transforma em padrão. Então, a nossa forma de atender, a nossa forma de atuar é assim. Quando o cliente chega, a gente fala isso, a gente trabalha aquilo. Então, é o que a gente tenta trabalhar como método, só que não só nesse exemplo, não só para uma loja. Pode ser para uma consultoria, para uma indústria, para uma venda de tecnologia, como é o nosso caso. A gente tenta encontrar os métodos, os processos que funcionam, não só em vendas, também em marketing. Então, o que faz com que eu atraia as pessoas, com que as pessoas queiram saber mais, com que as pessoas visitem o meu site, com que elas preencham os formulários mostrando que elas querem falar comigo ou que elas comprem os produtos online. Então, a gente vai empilhando uma série de práticas ali para que essas práticas nos ajudem a vender mais com previsibilidade. Com o objetivo de ser muito mais assertivo. Sempre, sempre, né? Então, é sempre buscando como é que eu melhoro, como é que eu faço mais com menos. E essa disciplina constante de buscar isso mês a mês faz com que o resultado como um todo seja sempre maior. Vamos pegar o nosso carro daqui, a Power Imports, dar uma pausa na conversa com o André Siqueira e vamos mostrar os detalhes da Casa Cor Santa Catarina que está acontecendo em Florianópolis até o final do mês de outubro. Bom Vivan, na Casa Cor Santa Catarina. Oferecimento. Arquitetura do sono. Dormir bem, somos especialistas.
Harmonize Home Decor, Avenida Mauro Ramos, Beira-Mar Office, Florianópolis. Claro, você merece o novo. Escritolândia, o universo do seu escritório. Kersten, Florianópolis, Avenida Beira-Mar Norte, número 2518. Empório da Cozinha, Eletros Gourmet. Onilux, transformando espaços em ambientes. Casa a Caso, Home Styling. E Viva Florianópolis, SC 401, Shopping Casa e Design. Participou a primeira mostra em 2015 com o quarto do bebê. Depois, em 2017, a gente fez o café, que também foi numa casa histórica, né, na cidade. Depois, em 2017, a gente fez o restaurante, o café e os banheiros funcionais. Aí, depois de 5 anos, a gente retornou, meio em cima da hora, né, foi bem corrido para para montar o espaço todo. E a gente entrou, faltava 1 mês e meio para finalizar o ambiente, né? Foi super corrido, mas deu tudo certo. Sempre onde a gente participa de uma arquitetura que tem uma história com a cidade, enfim, tem esse apelo, eu acho que é sempre mais especial, né? A gente esse ano está com um ambiente que é externo à casa, né? Mas é sempre muito especial estar dentro da mostra. Nosso espaço. Então, como é uma loja que é um infinito particular, mas é de muitas pessoas que estão circulando na mostra, né? Então, o que a gente pensou? A gente criou esse ambiente instagramável com uma banheira, né? Que traz um pouco do que a loja oferece, né? Que tem os sais de banho. E é também um ambiente que cada um, dentro do seu infinito particular, acredito que é um momento de relaxamento, que cada um ali vai traduzir o seu momento naquele ambiente de relaxamento, né? Você está assistindo Bom Vivan com Léo Coelho. Oferecimento. Grupo Energiluz. Nossa energia é você. Imperatriz Gourmet. Aqui sabor é viver. Arquitetura do sono. Dormir bem, somos especialistas. Kia Power Imports. O poder de surpreender.
Seja para o dia a dia ou para ocasiões especiais, o Imperatriz Gourmet tem os melhores produtos. Vinhos nacionais e importados, frutas e verduras fresquinhas todos os dias, uma padaria e uma cafeteria com doces e salgados sempre saindo do forno, além de lanches rápidos. Tudo o que você precisa e procura em um só lugar. Venha conferir e experimentar. Imperatriz Gourmet. Aqui, sabor é viver. Muito bem, estamos praticamente encerrando o nosso Bom Vivan de hoje, conversando com o André Siqueira. André, uma pessoa que faz parte dos 5 que criaram a RD Station, veio lá de São Paulo, morou em Floripa, conseguiu fazer algo muito difícil, que é ganhar dinheiro de verdade. E a empresa comercializada e publicamente definida por 2 bilhões de reais, que é um dinheiro que é difícil de colocar aqui na conta. Se você me pedir, talvez eu erre a quantidade de zeros. Como é que você, depois desse trâmite, enxergou o futuro, que hoje é seu presente, que você ainda deve estar pensando ainda além disso? Como é que uma pessoa tão bem-sucedida consegue desenhar esse futuro? Bom, o primeiro ponto, eu vou dar um passo atrás aí, vou dizer que eu adoraria que esses 2 bilhões tivessem caído no meu bolso, né? Mas, ou então que fossem 5 sócios divididos por 5 e cada um pegando uma parte, mas não, né? A gente teve vários investidores ao longo do caminho, então eles acabam abocanhando aí uma parcela boa desse dinheiro. Claro, ainda sobrou algo considerável, muito a mais do que eu imaginava quando criança lá em Aparecida, mas muito menos do que os 2 bi, né? Eu acho que essa jornada, essa construção, ela é muito intensa, né? Ela é muito pesada. Foram mais de 10 anos com sobrecarga em todos os aspectos de horário, mental, enfim. E no meu caso, eu sou o mais novo dos 5. Então, ao mesmo tempo em que eu tenho mais tempo, que talvez eu tivesse mais gás ali, eu acho que de alguma forma eu também estava menos preparado para a pressão, para a intensidade. Foi muito difícil conseguir entregar e manter. Então, esse desgaste eu senti no momento em que eu saí da operação, eu senti um pouco disso, e aí eu resolvi tirar um tempinho para mim. E aí, nesse período, eu tenho feito algo que eu gosto muito, que para mim é muito realizador, que é ajudar o máximo possível outros negócios que possam se beneficiar desse conhecimento. Então, escrever o livro foi já um passo nessa direção, né? Uma coisa super acessível para qualquer um. Você compra online hoje por volta de R$30 e é importante reforçar também que eu não ganho nada com o livro, então 100% dos direitos autorais eles são doados para o Gerando Falcões, um instituto muito sério que faz um trabalho social muito legal. Venho trabalhando com cursos, com palestras, com treinamento também, como forma de passar isso adiante. Algumas poucas empresas eu faço algo mais profundo, então um trabalho de mentoria, de conselho, de participar do planejamento, da definição de produtos, por aí vai. E estou recuperando as energias aí para, quem sabe, em breve começar a olhar para alguma coisa nova, né? Mas Floripa está no teu radar de voltar a morar aqui, já que você foi para São Paulo e é outra atmosfera? É um sonho. Eu vejo Floripa como o meu lugar no mundo, o lugar que eu me sinto bem, me sinto feliz. Eu tive um contexto bem pessoal. Conheci minha esposa aqui em Floripa, ela teve que ir para São Paulo transferida, eu fui junto. E aí casou também com questões pessoais. Meu pai estava doente lá no interior, então eu queria estar mais perto, encontrar mais. E a gente tem curtido um pouquinho desse momento mais família, mas eu acho que voltar para Floripa é inevitável. Em algum momento a gente volta. Que a cidade sempre te receba de braços abertos. Obrigado pela sua vinda aqui, sucesso. Bom momento está sempre de portas abertas. Prazer, conta sempre comigo. Valeu. Vem aí o Jornal da Band, aproveite bem seu fim de semana, um forte abraço para você que perdeu a nossa entrevista, essa e tantas outras, acesse aí nos nossos canais digitais, tanto no Facebook quanto no YouTube. Forte abraço, aproveite bem, boa noite, descanse e a gente se encontra semana que vem. Tchau! Você assistiu Bom Vivan Ano 19. Oferecimento Jurerê Internacional, mas você pode chamar de Jurerê In. Escritolândia, o universo do seu escritório. Kersten, Florianópolis, Avenida Beira-Mar Norte, número 2518. Cores e molduras, moldurando seus melhores momentos. Casa a Caso, Home Styling.
Quando você pensa em loja de móveis de escritório, imagina o quê? O mesmo de sempre? Nada de especial? Surpreenda-se! Venha conhecer a nova Escritolândia, reformada, moderna, linda e pronta para receber você. São 1.000 metros quadrados de loja com ambientes montados, diretoria, trabalho coletivo, home office, espaços de descompreensão e muito mais. Venha conhecer Escritolândia Capoeiras, o novo universo do seu escritório. Um lugar mágico que fica entre o céu e o mar. Um lugar de sonhos e de memórias. Pessoas que guardam no coração os segredos para ir mais longe e prosperar. Quem é daqui também não esquece da fé, do orgulho e do trabalho. Um povo que sabe que a hora de crescer é agora. Uniprime. Chegamos para cooperar. Chegamos para crescer junto com você. Em qualquer momento, um bom banho é sempre uma ótima escolha para fazer a vida acontecer. Seja para passar um tempo escolhendo a roupa perfeita para curtir a noite, matar a saudade de quem a gente viu há poucas horas, ou curtir aquele momento do dia rodeado de quem a gente adora. Às vezes as coisas também não acontecem como a gente gostaria. E tudo bem. Seja como for o seu dia, ele pode ficar ainda melhor com um toque inteligente e único. Toalhas Karsten Única. Uma tecnologia pensada para deixar o seu pós-banho ainda mais especial. Sensação única. Tecnologia única.